Graças a Deus, aleluia. Estamos neste lugar para adorar e exaltar o Senhor. É bom louvar o Senhor, é bom exaltar o Senhor. Ele é digno do nosso louvor e da nossa gratidão. Glória ao nome do Senhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existe. Glória ao nome do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma louva ao Senhor, porque Ele me salvou, aleluia, me redimiu, me trouxe para o seu aprisco. Glória ao nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, se você não conhece este Deus que ama, que perdoa, que abençoa, que ajuda, aleluia, que livra do mal, glória ao nome do Senhor, que salva, aleluia, é hora de você render o seu coração ao Senhor e lhe dizer: reina em mim, Senhor, entra em mim, salva-me, redime-me, perdoa-me, porque eu quero ser teu o resto da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar para que o servo do Senhor seja também abençoado, aleluia, e o Senhor o ajude na exposição da sua santa palavra e ela seja na realidade uma bênção para aqueles que a vão ouvir. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, é na tua presença que nós estamos, porque tu prometeste: onde estiver o teu servo, aí estarás tu também, aleluia. Senhor, não estamos sós neste mundo de trevas, meu Senhor, porque tu és o nosso ajudador, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, aleluia. Tu és o Senhor da nossa vida. Glória, 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 glória ao nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Abençoa, Senhor, aqueles que nos veem e ouvem, e se alguém está pela primeira vez ouvindo a tua mensagem, toca o seu coração, abre a sua mente, ajuda-o a compreender quem tu és, meu Senhor, porque tu és o Senhor dos senhores, o Rei eterno, aleluia, o Príncipe da paz, aleluia, o maravilhoso Conselheiro, o Deus conosco, aleluia. Bendito seja o teu nome. Abençoa o teu servo, Senhor, inspira o teu servo na mensagem, Senhor, que ele vai expor. Seja tudo para a honra e glória do teu nome. Abre as mentes, abre os corações, salva, Senhor, aleluia, e abençoa com o teu poder. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos a Deus Pai. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo, voltamos ao seu lar com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito em Romanos 1 e verso 16. Nós vos saudamos em nome de Jesus e pedimos a vossa melhor atenção para a mensagem que vai ser seguida. E para começar, rendemos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o louvor, a honra e a glória, porquanto Ele é o Criador do Universo e revelou-se em carne na pessoa de Jesus, vindo a este mundo dar a sua vida para nos salvar. Este magnificente Senhor deu-nos a posse da vida eterna e foi preparar um lugar na casa do Pai para todos os seus seguidores. Neste dia nós vamos iniciar um estudo bíblico sobre Cristo ser a razão das Santas Escrituras. Este estudo contém uma enormidade de informação, pelo que será dividido em 3 partes e em série. Em outras palavras, este assunto vai levar 3 estudos. Assim, o nosso texto encontra-se em São João, capítulo 5, verso 32 ao verso 47, e o nosso texto do estudo é o verso 39. Vamos ler todos, então, em São João, capítulo 5. Assim diz a palavra de Deus. São João, capítulo 5, versos 32 a 46. Verso 32. Há outro que testifica de mim,
E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, em esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando honra que vem só de Deus? Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Até aqui a palavra de Deus. E o nosso texto é o verso 39. O verso 39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Até aqui a mensagem do Senhor. Como foi dito, esta mensagem vai ser dividida em 3 estudos. Em primeiro lugar, naturalmente, temos a introdução, e o primeiro estudo é Cristo, a razão das Escrituras. Este é o tema geral. Cristo é a razão das Santas Escrituras. E depois meditaremos sobre a pré-existência de Cristo e sua manifestação através de Israel. E em terceiro lugar, o terceiro estudo será a profecia dos eventos bíblicos acerca de Cristo. E assim, ao introduzir esta mensagem, pedimos a vossa melhor atenção, porque este é um estudo que realmente nos fala acerca da razão deste livro existir. A razão deste livro existir é que Deus se quis revelar ao homem que criou. E não podia de outra forma, porque Deus é espírito. E a carne não pode ver um espírito. De maneira que Deus se revelou de forma visível e palpável para que toda a humanidade e em todas as gerações saiba quem é Deus, quem é o Criador do Universo, e o autor deste livro sagrado é nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a Palavra de Deus. Naturalmente, também tem muitas outras palavras que não são de Deus. Umas são de homens, outras são do diabo, etc. Mas este livro é chamada a Palavra de Deus. E Jesus é chamada a Palavra de Deus, o Logos, o Verbo Divino. De maneira que, se queremos conhecer a Deus, preste atenção àquilo que se vai ministrar neste dia e nos outros a seguir também. Assim, estes 3 temas darão uma enorme quantidade de informação para o mundo em geral e para a Igreja de Cristo em particular, porque
Qual a razão de Jesus dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Isto já vem do livro de Deuteronômio do Velho Testamento, está expresso também em Lucas 4:4 e Mateus 4:4. Deus quer que o seu povo seja informado também do tempo em que vive. Esta escritura mencionada já vem, como disse, do tempo do maná que veio do céu, em que Moisés falou em Deuteronômio 8, verso 3, e isso significa que existe também uma outra alimentação, e essa é espiritual, e que não podemos prescindir dela. Esta é a razão de estudarmos a Santa Escritura. Ela traz conhecimento e é o alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, precisamos de outra alimentação diária. De contrário, estamos longe de Deus, estamos perdidos, estamos mortos em ofensas e pecados. Estamos separados de Deus porque não temos nem conhecimento, nem alimento espiritual que nos traz juntos e em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Preste a sua melhor atenção, porque o mais importante na nossa vida não são as coisas terrenas, mas sim as coisas do céu e do inferno. As do céu para termos uma vida eterna gloriosa com o Pai e com o seu Filho e com o Santo Espírito, e para evitar o inferno de sofrimento que está guardado para o diabo e para os seus anjos, e também essa vida aí será eterna. Porque a razão principal de Cristo morrer no Calvário foi para nos salvar e livrar desse sofrimento eterno e para nos levar, como disse, para a casa do Pai. A razão principal de Cristo morrer no Calvário foi para nos salvar e para nos libertar desse lugar de condenação eterna no inferno. Este é o facto. A vida terrena é curta, todos nós sabemos, quando passamos pelos cemitérios, começamos a ver, olha, aqueles outros já passaram, já não estão cá. Agora estamos cá nós e qualquer dia seguimos o mesmo destino. Isto particularmente para o nosso corpo, porque a nossa alma, essa vai dar contas a Deus e vai para um dos dois destinos, ou para o bom ou para o mau. Depende daquilo que temos na hora da nossa morte, se temos Cristo ou se não temos Cristo em nossa vida. Portanto, a vida terrena é curta. Mas após a morte entraremos na eternidade, ou com Deus, ou com o sofrimento eterno. E por esta causa, precisamos desta alimentação espiritual, deste conhecimento, para sabermos o que devemos fazer em tempo de vida, que é curto. E como muitas vezes temos afirmado, Jesus disse estas palavras, que as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. João 6 e verso 63. Portanto, apropriemo-nos deste manjar do céu e saiba o que lhe pertence para o seu futuro, para evitar o sofrimento. E a grande comissão de Cristo ainda hoje continua. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Estas palavras simples são muito profundas, ou salvação ou condenação. Marcos 16, 15 e 16. E em São Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Pregar e ensinar é a comissão que Jesus ordenou antes de ascender ao céu. E hoje o mundo está cheio da pregação do Evangelho de muitas e variadas formas.
Aqueles que crerem recebem o perdão dos seus pecados e serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Eu creio que neste tempo presente existem 4 razões principais pelas quais devemos estudar as Santas Escrituras. O importante é guardar o conhecimento. E eu pergunto, o que é que estamos guardando para o nosso futuro? Pensemos nestas coisas principais. Em primeiro lugar, é pregar e ensinar a Santa Escritura porque é uma ordem de Cristo. As Santas Escrituras trazem-nos o noticiário de Deus às nossas vidas. Os noticiários da terra, dos homens, estão cheios de graves problemas, mas os noticiários do céu estão cheios de boas novas. Segundo, porque as Santas Escrituras, onde nelas encontramos a revelação de Deus ao homem, na pessoa de Jesus Cristo, como já foi dito. A razão das Escrituras foi Deus manifestar-se ao homem palpavelmente e visivelmente, porque de outra forma o não pode fazer. Terceiro, que é somente desta forma que conheceremos os planos de Deus para a humanidade, e particularmente da redenção dos pecadores. O próprio Deus manifestou-se em carne com o propósito de poder morrer pelos homens em sacrifício em favor do homem para que o seu sangue nos purificasse de todo o pecado. E em quarto lugar, porque pelo estudo das Santas Escrituras conhecemos o tempo profético em que vive esta geração. É pelas Santas Escrituras, neste livro sagrado, nós já lemos aqui um verso que diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. E Jesus está falando aos judeus. Mas se outro vier em seu nome, a esse aceitareis. E é isto que vai acontecer. Fala-nos do Anticristo, que um dia vai se manifestar na Terra, vai governar o mundo por 7 anos, 3 anos e meio de paz aparente para pôr as coisas em ordem, que no princípio do arrebatamento ficarão em grave desordem por todo o mundo, e depois, passado 3 anos e meio, ele vai se assentar no templo de Deus já reconstruído, querendo parecer Deus. Então começa a grande tribulação dos judeus, de maneira que a maior parte dos judeus vão morrer. E a maior parte do povo da terra vão morrer nestes últimos 3 anos e meio. De maneira que é bom a gente saber também o tempo profético em que vive esta geração. E nestas partes principais é onde abunda toda a informação de que precisamos para 3 coisas importantes, principais também. Primeiro, sabermos quem é Deus. Segundo, sabermos o que Deus quer de nós. E, em terceiro lugar, sabermos o que nos espera no futuro após a morte física. De maneira que este é o único livro de Deus que nos ensina tudo isto. Mas é preciso dar atenção. Como nós damos atenção quando crianças e jovens, nas escolas e nas universidades, se queremos tirar um curso. De maneira que demos atenção a este livro de Deus, pois ele traz a instrução à humanidade que quer ser salva e quer ter comunhão com Deus. Posto isto, vejamos o primeiro estudo. Cristo é a razão das Santas Escrituras. Realmente a Bíblia fala-nos de muitas coisas, mas a parte central e principal de praticamente todos os livros da Bíblia é Cristo Jesus. De maneira que as Escrituras falam de Cristo desde o princípio, desde o Gênesis ao Apocalipse. Cristo, a manifestação de Deus visível, é a razão das Santas Escrituras. Este livro sagrado não existe por acaso. A Bíblia é o único livro de Deus
para revelar quem é este glorioso Senhor. Em outras palavras, Deus revelou-se ao homem na pessoa de Jesus Cristo. Deus esteve fisicamente e visivelmente entre nós há cerca de 2000 anos atrás. E deu por nós a sua vida para nos servir de caminho para a casa do Pai. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus encarnou. Mas aceitar a encarnação de Deus não é assim coisa fácil. Somente se pode aceitar pela fé. Nem os judeus, nem qualquer um, ou para qualquer um, melhor dito, é fácil aceitar que Deus pudesse encarnar. Porque Deus é Espírito. Ainda hoje os judeus, de um modo geral, digamos 99%, não creem que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que Deus se revelou fisicamente. Então, começaremos este estudo com uma pergunta. Quem é Deus e aonde se poderá encontrar este glorioso Senhor, Deus que enche o universo, que está em todo lugar? Aonde se pode encontrar e quem é? Será possível também saber de onde procede? Sobre esta pergunta, diremos que não é possível saber de onde procede, senão aquilo que está escrito neste sagrado livro. Mas ele veio do céu, isso compreendemos, veio do céu e voltou para lá, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, o Filho de Deus. Meus amados irmãos e prezados amigos, ele veio do céu e voltou para lá. Voltou porque está escrito que ele ascendeu e foi visto. Dentro de momentos vamos voltar. Amém e amém. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, e verso 39. Isto é de veras importante. São as Escrituras que testificam de Jesus, e isto desde o livro do Gênesis. Como estávamos ministrando, Jesus veio do céu e voltou para o céu. Está escrito e foi visto pelos apóstolos na sua ascensão. Deixamos aqui 3 perguntas. Em primeiro lugar, que é possível saber quem Deus é? Primeiro, Deus é Espírito e é possível. Segundo lugar, que é possível saber aonde se encontra? Também é possível. Terceiro lugar, que é possível ao homem ser o lugar da sua habitação na terra e ter comunhão com Ele? Também é possível. Tome nota, porque vamos ministrar sobre isso com a graça de Deus. Entretanto, e segundo a pequena enciclopédia bíblica e o que aprendemos nas Santas Escrituras, Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador, conservador do universo. Deus também se manifesta ao homem no plural, com o nome de Elohim, ou Jeová, ou Theos no grego, ou Senhor em português, ou Curios no grego. Diz em Gênesis 1, em verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E para trás deste princípio que nos fala a palavra de Deus, não existe revelação que nos possa mostrar a sua procedência. Precisamos de crer na revelação bíblica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diz também no Salmo 8, verso 3 e verso 4, estas palavras: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste.
Isto revela o Deus Criador e diz: que é o homem mortal para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Isto revela que Deus quer comungar com o homem. E lembrar significa recordar ou trazer à memória. E visitar significa ir ver alguém para se encontrar e estarem juntos. E foi isso que Deus fez. Veio visitar e estar com o homem que Ele criou. E para isso se manifestou em carne. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Que é o homem mortal para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. O Senhor se lembra do homem e quer visitá-lo. E veio visitá-lo. De que maneira? No Calvário. Ele pagou o preço da nossa redenção para sabermos quanto Ele nos ama, quanto Ele nos ajuda desta forma a estar perdoados e libertados e limpos pelo seu próprio sangue. Deus veio visitar o homem e estar com ele. Lembremos-nos destas palavras, lembrar é visitar, porque o homem que Deus criou foi criado para ter comunhão com o seu Criador. E como ele o fez, foi o seu plano. E não podemos duvidar, mas agradecer o que ele fez por nós. Deus quer se revelar ao homem, quer estar com o homem, quer estar em comunhão com cada um de nós. Quanto à criação do homem, Deus o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, como diz em Gênesis 1 e verso 26. Ali mostra de novo que Deus fala no plural, ou seja, façamos o homem. Deus se revela numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus 28 e verso 19. E o estudo sobre a trindade não está aqui incluído. Nem os atributos deste glorioso Senhor, que são muitos, e também não estão em causa neste estudo. Contudo, vamos deixar algumas escrituras sobre eles. Por exemplo, Deus é amor, 1 João 4 e verso 8. Deus é Espírito, João 4 e verso 24. Deus é imutável, Malaquias 3 e verso 6. Deus é invisível, Êxodo 33 e verso 20. Deus é onipotente, Lucas 1 e verso 37. Deus é onipresente, 1 Reis 8 e verso 27. Deus é onisciente, 1 Samuel 16 e verso 7. E Deus manifestou-se em forma humana na pessoa de Jesus Cristo. E Cristo é a razão das Santas Escrituras e por várias razões. Vamos mencionar 3 dessas razões. Primeiro, para revelar o Deus invisível e torná-lo visível. Segundo, para revelar o Deus remidor. Terceiro, para revelar o Deus criador dos mundos. Primeiro, o Deus invisível tornado visível e palpável. Tomemos em consideração o seguinte, que uma das razões principais das Santas Escrituras existirem, conforme temos vindo a falar, é para a manifestação de Deus ao homem por sua palavra e em forma visível. Nós conhecemos a história de muitos homens que foram grandes na terra, conquistadores, navegadores, etc., etc., e escreveram sobre eles. Sobre Deus é muito mais importante que a história dos homens. É por isso que existe este sagrado livro, para revelar ao homem este Deus invisível tornado visível. A razão disto é porque Deus, na sua essência, é invisível. Não pode ser visto pela carne. E a forma visível de Deus ao homem aconteceu na pessoa do Filho, tomando a forma humana e palpável. A razão disto é ainda porque
Deus não pode ser visto por ninguém, Deus é Espírito. Deus é invisível, não pode ser visto pelo homem na sua essência. As Escrituras dizem estas palavras quando Moisés lhe pediu para ver a sua glória. Deus disse a Moisés: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Esta é uma das razões porque é impossível ver a Deus. Êxodo 33 e verso 20. Deus, na sua essência, é invisível. Se alguém visse a Deus, desaparecia. Desaparecia, simplesmente morreria. Não se pode ver a Deus como Ele é. Em 1 Timóteo 6 e verso 16, diz estas palavras: aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Lembra-se que eu disse no princípio que é importante tomar atenção ao estudo, porque estas palavras nos falam da necessidade de sermos alimentados por elas para conhecermos quem é Deus através de Jesus. Deus é invisível, não pode ser visto, habita na luz inacessível, nenhum homem viu, nem pode ver, disse São Paulo a Timóteo. Em 1 Timóteo 6 e verso 16. Ninguém pode ver a Deus como Ele é. As Escrituras dizem isso e nós aqui dizemos ponto final. Enquanto estamos na terra e com corpos de carne, é impossível ver a Deus. Mas vem o tempo no futuro que Jesus Cristo nos mostrará quem é o Pai. E isso cremos que só após o arrebatamento da Igreja para o céu, conforme temos compreendido nas Santas Escrituras. Em 1 Timóteo 6, 14 e 15 afirma Paulo a Timóteo: que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo, diga com a sua boca, o qual a seu tempo, o qual a seu tempo, o qual a seu tempo nos mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a seu tempo, no tempo de Deus, não pode ser de outra forma. Então partimos do princípio que em João 1, em verso 18, diz que Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Isso escreveu João, em João 1, em verso 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse o fez conhecer. Diga comigo, esse o fez conhecer. Enquanto estamos por cá, já podemos conhecer quem é Deus, mas apenas na pessoa do Filho, e creio que nada mais. E também é possível aos humanos ser o lugar da habitação de Deus em espírito. Isso é um privilégio único. É um privilégio único ser o lugar onde Deus em espírito habita. Não pode ser visto, mas em espírito Ele habita nos corações. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e verso 20. Os cristãos de Cristo têm esse privilégio de serem o templo do Espírito Santo. É por isso que o templo do Espírito Santo tem que ser santificado. Deus não pode habitar num templo sujo, senão limpo, regenerado, santificado, resgatado com o poder do sangue do Filho de Deus. Entretanto, ao longo dos séculos têm surgido muitas e variadas interrogações
sobre Jesus Cristo. Quem é esta figura que um dia apareceu em Israel pregando e ensinando a palavra de Deus? No aspecto natural, chamavam-lhe o filho do carpinteiro, cuja mãe e irmãos eram conhecidos dos seus vizinhos. Escandalizavam-se nele e Jesus lhe disse que não havia profeta sem honra, senão na sua pátria e entre a sua casa, no meio da sua parentela. Mateus 13, 55 e 56. Em João 8, verso 48, os fariseus disseram-lhe que ele era samaritano e que tinha demónio. Mas existem privilégios únicos nos cristãos de Cristo. Eles têm um conhecimento diferente do resto do mundo e dos judeus, porque foram gerados de novo, nasceram de Deus. João 1, verso 12 e verso 13. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem seus filhos, feitos seus filhos, aos que creem no seu nome, os quais não foram gerados da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas gerados de Deus. Isto está escrito em João 1, 12 e 13. Portanto, tornam-se sua família, porque são gerados de novo, nasceram de novo. Este é o grande privilégio daqueles que são o templo do Espírito Santo. Foram gerados de novo e agora o Espírito de Deus habita neles. Louvado seja o nome do Senhor. Isto faz a diferença. Este sagrado livro é também chamado o livro que regenera. Fomos gerados pela palavra viva e eficaz e que permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Senhor disse aos judeus: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas são elas que de mim testificam. Portanto, este livro sagrado nos narra quem é Deus e quem pode fazer compreender quem é Deus. Somente Jesus o podia fazer. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas tornou-se visível ao revelar-se em carne. Isto não é aceito pela maior parte dos judeus e por muitos do mundo inteiro, mas é aceito por aquele coração que teme ao Senhor, que pede o seu perdão e que fica regenerado por Deus, não pelo homem. É gerado de novo e torna-se família do Senhor. Em 1 Pedro 1, verso 23, afirma que fomos gerados pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, como já foi dito. Por isso existe na terra um povo a quem Jesus chama de sua igreja, que é diferente, é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, como já foi anunciado atrás. É um povo santificado e preparado para que o Espírito Santo venha aos seus corações. Este é um corpo onde Cristo é a cabeça, a Igreja do Senhor. E aprendemos que Cristo é a razão, portanto, das Santas Escrituras, porque Deus se manifestou ao homem através de Jesus, o qual fala desde Gênesis ao Apocalipse. Deus manifestou-se ao homem de várias formas ao longo dos séculos. E, finalmente, visivelmente na pessoa de Jesus, que significa Salvador. O nosso texto inicial, de João 5, verso 39, diz, como já repetimos, examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas são elas que de mim testificam. Na leitura de todo o texto sagrado verificamos este diálogo de uma discussão acesa entre judeus e os fariseus, por causa de Jesus fazer milagres no dia de sábado. João 15 e verso 16. O sábado para eles, que lhe deu Moisés, era muito sagrado e ninguém podia fazer nada
no sábado. Mas Jesus fazia alguma coisa, fazia bem. E perguntou, é lícito fazer bem ou fazer mal nos sábados? Até na hipocrisia deles, o Senhor lançava na cara, dizendo, qual de vós, caindo-lhe o jumento ou o seu animal numa cova, não vai logo tirá-lo? Então, eles deviam deixar o animal morrer, porque não podiam fazer nada no sábado, não é verdade? Mas Jesus curou a mão do homem que tinha a mão errada e logo foi criticado. A hipocrisia continua nestes dias. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que, por causa de Jesus fazer bem ao sábado, ele era criticado e perseguido. E Jesus, no princípio do texto, menciona 2 profetas que eles bem conheciam e que cada um de nós, ou cada um, teve o seu ministério e cada um de nós compreende quem eles eram pelo texto que acabamos de ler. Um era João Batista, entre o verso 33 e 35, que deu testemunho da verdade e que Jesus lhe disse que ele era a candeia que ardia e alumiava por algum tempo. E finalmente todos tinham a João como profeta. E Jesus disse que ele tinha maior testemunho do que João, porque as obras que fazia testificavam que o Pai o enviou. Ele tinha maior testemunho do que João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, introduziu Jesus ao povo, para que ele soubesse, para que o povo soubesse que aquele era o seu Messias. Muitos creram e muitos deixaram de crer. Mas todos tinham João por profeta, que acabou por ficar sem a cabeça, por causa de pregar o Evangelho. Isto é o que o diabo faz e ainda hoje faz da mesma forma por muitos lados no mundo inteiro. Contudo, eu creio que João tem a cabeça dele espiritual, com um corpo espiritual lá no céu. E assim é com todos aqueles que são servos de Deus. E Jesus disse que ele tinha maior testemunho do que João, porque as obras que ele fazia testificavam que o Pai o tinha enviado. E o segundo profeta que Jesus menciona é Moisés. E que é este Moisés em que os judeus esperam que os acusam. Moisés acusa os judeus de não crerem, de incredulidade. Vós tendes um que vos acusa, além de Satanás, que é o acusador dos irmãos. O acusador dos judeus é Moisés, porque Moisés pregou-lhes a palavra durante 40 anos, deu-lhes a lei, escreveu os 5 livros chamados do Pentateuco, no princípio da Bíblia. E eles têm Moisés como o grande homem de Deus. Mas ele disse que era maior do que todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vós esperais em Moisés, mas Moisés é o vosso acusador por causa da vossa incredulidade. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele, disse Jesus em 45 e 46 do nosso texto, versos 45 e 46. Ora bem, Moisés existiu muitos séculos antes de Cristo, fisicamente falando, antes de Cristo se manifestar em carne na terra. Mas ao longo da história, muitos servos de Deus do Velho Testamento escreveram acerca de Jesus a se manifestar no futuro. E Moisés foi um deles. Jesus disse isso, de mim escreveu ele. Porque é que os judeus então não entendiam quem era Jesus? É porque não creram em Moisés. E é só. A resposta está aí. De mim escreveu ele. Então, por que é que os mestres de Israel não creram nos escritos de Moisés, sendo que Moisés escreveu que Jesus havia de vir um dia? E Moisés é o acusador dos judeus pela errada interpretação das Escrituras. Segundo lugar,
As Escrituras anunciam Cristo, o Redentor, Deus encarnado. Nos versos 39 e 46, são escrituras-chaves da revelação de Cristo no Velho Testamento e confirmado por este glorioso Senhor. Por exemplo, em Deuteronômio 18, 15 a 18 e 19, Moisés disse especificamente para o povo de Israel estas palavras que vamos ler. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Eis que suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Portanto, esse profeta é Jesus, e ele só estava falando as palavras do Pai. Tudo quanto eu ordenar, Deus disse isto a Moisés, etc. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele há de falar em meu nome, eu requererei dele. E requerer significa demandar ou reclamar para com ele entrar em juízo. Jesus disse que Moisés os estava acusando. E no verso 47 Jesus disse: mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus viria um dia para remir a Israel e o mundo, para lhes dar a vida eterna. E eu pergunto, cremos nós também nos escritos de Moisés? Porque o Senhor vai requerer todos aqueles que não crerem nas palavras que Jesus falou e ditas por Moisés. E Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, verso 39. Cristo é a razão das Santas Escrituras. De mim, escreveu ele, Jesus teria que revelar quem era Deus. Ele viria como Redentor da humanidade, ele é a própria vida eterna. 1 João 5, 11 a 13, e João 17, e verso 3. E em João 6, 47 e 48, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No último estudo vamos falar mais alargadamente sobre isto, se Deus quiser, sobre a vida eterna. Mas esta lição de Cristo deixa-nos também a nós, neste tempo presente, com a mesma responsabilidade. Cremos nós nos escritos de Moisés? Jesus disse que temos de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Cristo é a razão das Santas Escrituras. Temos que viver deste pão do céu, este pão espiritual, este alimento espiritual. Este alimento é a vida que o Senhor nos dá através da sua palavra. Cristo é a razão das Escrituras. Toda a Bíblia fala de Jesus e de várias formas. Vejamos algumas passagens. E esta é a revelação da redenção da humanidade. Gênesis 3 e verso 15. Jesus está ali revelado na semente da mulher que havia de ferir a cabeça da serpente. Esta é a primeira revelação da redenção do próprio Deus revelado em carne. A semente da mulher. Mas a mulher não tem semente. Então, quem era essa semente? Era Jesus, que foi gerado com o poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Lucas 8, verso 11. E no capítulo 15, 19 e verso 13 de Apocalipse, diz que o seu nome é a palavra de Deus.
Louvado seja Deus. Em João 1, verso 14, temos a encarnação do Verbo. E diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Quem é esse Verbo? João 1, e verso 1, diz que o Verbo era Deus. O Logos, a palavra de Deus, era Deus. Isto é muito difícil para os judeus, mas é fácil para aquele que está com atenção e queira saber quem é Deus que se revelou em carne na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Isaías 9, verso 6, este menino seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você já viu alguém com estes títulos? Uma criança que havia de trazer estes títulos? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é Ele? É Jesus que revelou quem é o Deus invisível. Ele próprio disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Em Isaías 7, verso 14, revela que Deus havia de revelar em carne, através de uma virgem que conceberia o Filho. No Salmo 45, verso 7, afirma da unção de Deus sobre Jesus, nestas palavras: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Em Isaías 61, verso 1, diz que o Espírito Santo, diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E isto está escrito no capítulo 4 de João. Em Daniel 9, verso 24, diz: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, louvado seja Deus, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Foi isto que Deus fez, revelando-se na pessoa de Jesus, que, volto a repetir, quem me vê a mim, vê o Pai. Isto disse Jesus. Em Atos 4 e verso 27, Pedro falou desta unção dizendo: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. E ungido significa sagrado, empossado com poder, separado, qualificado, capacitado, etc. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Foi separado pelo Pai para pagar a nossa redenção. Mas no Salmo 22, 17 a 19, temos ali revelada a cena macabra do Calvário, quando afirma: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e sobre mim lançam, e sobre a minha túnica lançam sortes. E tudo isto aconteceu revelado no Evangelho segundo São Mateus. Em Isaías 53, revela também as cenas do Calvário, da redenção dos pecados da humanidade, onde Cristo Jesus iria ser crucificado num sofrimento atroz. Assim dizem Isaías 53, verso 4 e verso 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos sarados. Os judeus não aceitam
alguns aceitam, graças a Deus. Mas, de um modo geral, nem aceitaram, nem aceitam nestes dias, de um modo geral, que Deus se revelasse em carne. Mas já dissemos que Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Deus conosco, o nosso querido Emmanuel. Deus revelou-se através de um homem chamado Jesus Cristo. Então o Deus invisível, aquele que ninguém pode ver, manifestou-se em carne para ter comunhão com o homem saber quem é Deus e o que é que Deus fez pela sua criação. Deu a sua vida em seu resgate. Tome isto em consideração, porque este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá ao fim. E cremos que estamos chegando ao fim. Também a ascensão de Cristo ao céu também estava prevista na palavra de Deus do Salmo 68, versos 8, quando diz: Tu subiste ao céu, levaste cativo o cativeiro, e recebestes dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. No Salmo 16, verso 10, revela a ressurreição de Cristo, quando afirma: Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Cristo não podia decompor-se, não podia passar dos 3 dias, e ressuscitou segundo a sua palavra e pelo poder de Deus Pai. E todo aquele que faz esta confissão e confessa os seus pecados a Deus é uma alma salva e fica regenerada pelo poder e autoridade desta Santa Escritura. São as Escrituras que de mim, Jesus disse, testificam desde o princípio ao fim. Portanto, você quer saber quem é Deus? Deus não pode ser visto. Deus não pode ser visto por ninguém e viver. O Filho do Homem que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Portanto, Cristo é a razão das Escrituras. E quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele disse estas palavras. Jesus afirmou: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Quando Jesus ressuscitou fisicamente e até comeu depois de ressuscitar. Louvado seja Deus. Estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, abriu-se o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 44 e 45 está escrito. Portanto, queremos saber quem é Deus. Deus revelou-se em carne, cumpriu o que dele estava escrito na lei, nos Salmos e nos profetas, ou nos profetas e nos Salmos, ressuscitou segundo o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, fez a expiação segundo o que está escrito em Isaías 53 e outras Santas Escrituras, e agora só não conhece a Deus quem não quer. Porque não há outra forma de conhecer a Deus senão através de nosso Senhor Jesus Cristo. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Cristo é a razão das Santas Escrituras, elas revelam o Deus invisível, tornado visível. Jesus afirmou, volto a repetir, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João 14, 8 e João 10 e verso 30. Nós estamos quase a terminar. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em terceiro lugar, as Escrituras revelam que Jesus é o Criador dos mundos. Revelam que Jesus, que revelou o Pai, é o Criador dos mundos, não é apenas do mundo, dos mundos, plural. Em 1 João 1, 13 e 10 afirma: todas as coisas foram feitas por Ele
e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, isto é, as pessoas da terra. E o mundo não o conheceu. Em Colossenses 1, 15 e 16 diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Este querido Jesus, este querido Emmanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, é a imagem, sabe o que é uma imagem? Num certo aspecto, você está vendo uma imagem de um homem. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Diga, Deus é impossível ver-se. É invisível. Mas Jesus manifestou quem era Deus. A imagem do Deus invisível. Portanto, quem vê Jesus, vê Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E em Hebreus 1, verso 1 ao verso 3 afirma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, diga, Jesus, o Filho de Deus, é o resplendor da glória de Deus e expressa imagem da sua pessoa, expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo é a razão das Escrituras, porque é somente desta forma que conhecemos quem é Deus. João 3, versos 16 e versos 17, como muitas vezes dizemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui nós estamos terminando. Pergunto, é você uma pessoa salva por este glorioso Deus que revelado em carne na pessoa de Jesus, este querido Senhor que pagou o preço da nossa redenção no Calvário? O homem só pode conhecer Deus por Jesus e ser feito seu filho, sua família e o templo do seu Santo Espírito. Jesus deu a sua vida por nós. Aceitemo-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu já encontrei Jesus e o seu Santo Espírito veio fazer morada em mim e na minha querida esposa. E eu dou graças a Deus que nos deu a graça de podermos testificar de quem é Deus. Este glorioso Senhor tornou-se visível porque era invisível. E quer ter comunhão com o homem, porque está escrito, já dissemos nesta Santa Escritura, ele veio para ter comunhão com o homem, ele quer viver no homem e fez do homem o templo aonde ele existe. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Portanto, o templo de Deus deve ser santo, santo. De maneira que pelejemos pela nossa santificação, para que esta companhia gloriosa do Espírito Santo nunca se ausente de nós. Quererá você receber este glorioso Senhor em sua casa, este glorioso hóspede em espírito? Basta uma simples, mas sincera oração. Se você o fizer e disser comigo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
tenho ouvido a tua palavra, que Deus se revelou ao homem na pessoa de Jesus, dando a sua própria vida para salvar o homem. E eu sou um pecador destituído, Senhor, e preciso da tua misericórdia. Eu peço a Deus o seu santo perdão. E peço a Deus que me limpe com o poder do sangue de Jesus, nosso Senhor, porque eu creio e recebo a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E confesso que Ele é o Filho de Deus vivo, que morreu por nós, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro e perdoa-me, Senhor, limpa-me, Senhor, e santifica-me, Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu aceito a Cristo como nosso Senhor e Salvador e deste momento em diante estou perdoado por Deus e sou o templo do seu Santo Espírito. Dá-me a graça agora, Senhor, de ser uma nova criatura regenerada. Dá-me a graça de ser fiel, de ouvir a tua palavra e ficar firme para que possamos entrar no lar da glória do céu quando Jesus nos chamar. Senhor, recebe este pecador arrependido, agradecendo, Senhor, pelo teu santo perdão, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém e amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e agora precisa, numa igreja local, continuando a ser alimentado espiritualmente, para que possa ser continuamente o templo aonde Deus habita. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, e verso 39. Isto é de veras importante. São as Escrituras que testificam de Jesus, e isto desde o livro do Gênesis.